algumas questões externas como essa, tipo, não conhecer de fato ou não responder diretamente sobre a Escócia, que não é um jogo de cumprir tabela. O Brasil não venceu os 2 primeiros jogos e está na condição que teve nas últimas Copas, que o terceiro jogo era um terceiro jogo para dar rodagem para o terceiro goleiro, para o terceiro não sei o que lá. O Brasil precisa vencer esse jogo para ter o caminho, a logística. O próprio Paquetá falou na coletiva ontem, para nós é melhor, é importante a primeira vaga porque a gente quer ficar aqui perto das nossas famílias, porque alugaram casas e as folgas são por ali. Então, até para os jogadores particularmente, ficar na concentração em Nova Jersey é melhor. Então, a Letícia fala que... A Letícia fala sobre o Neymar, depois fala o Neymar hoje é apenas um malabarista da bola, o Marcel Morelli manda essa notícia. Aí o Lelo Amaral pergunta, vocês acham que o Endrick pode vir a ser um líder um dia? Personalidade ele tem. Isso é verdade, carisma e personalidade, inclusive para não ser, como disse já o Ivan, baba-ovo do Neymar. Muitas perguntas, muitas questões aqui sobre ser o Paquetá, um jogador que faz uma temporada, assim como a gente já falou de outros jogadores, razoável, melhorou no Flamengo em abril, mas não é exatamente a melhor temporada da vida do Paquetá. O Denis Cola também fala sobre o Neymar não ser o cara que vai resolver esse problema. Bom, o Moré, você ia falar da concentração? Não só da concentração. Existe o componente agenda também, que eu acho importante a gente levar em conta o Brasil ficando em segundo. Com o Brasil em segundo, o espaço para os próximos jogos ele é reduzido. Então, o Brasil teria um tempo menor de descanso, sem contar o desgaste das viagens aqui nos Estados Unidos, né? Por mais que a seleção brasileira, acredito que tenha facilidades, quando você vê aqui as seleções chegando, as delegações, tem sempre uma escolta policial, o trânsito é bloqueado, esse tipo de coisa, assim como acontece no Brasil. Mas o desgaste da viagem, ele é levado em conta também, né? Isso impacta muito na preparação do time. Eu já trouxe a informação aqui que o centro onde o Brasil está treinando ali em Nova Jersey, o centro de treinamento da Red Bull, ele é o centro de treinamento mais preparado hoje dos Estados Unidos. Se bobear, um dos mais preparados do planeta. Os campos, a fisioterapia, a recuperação, a academia, tudo lá é de ponta. Tanto que a França gostaria de ter treinado nesse centro de treinamento. Então, perder esse espaço e a proximidade com tudo que se criou no entorno, que eu acredito que a presença da família também é muito importante para os jogadores, né? Eu estou com a minha família aqui. Fazer Copa do Mundo com família, eles chegaram faz 2, 3 dias. É muito mais gostoso você ter a possibilidade de estar perto de quem você ama em momentos que tem muita entrega profissional. Então, ficar em segundo não só acarretaria perder o centro de treinamento e o Brasil fazer um treino itinerante, mas também a rotina de jogos, né? Depois, se você acha que você separa na tabela, não sei se dá para a gente ver aí, o pessoal da produção, não quero render vocês, hein, gente? Mas tem aí uma previsibilidade como primeiro e a previsibilidade da escala dos jogos como segundo. A escala de jogos como segundo do grupo, além de impactar pelo fato de ter que ir para o México no próximo jogo, né, de 16 avos, tem também uma agenda um pouco menor. Para as 16 avos, eu já posso falar aqui. O Brasil joga, se classificar em primeiro, na segunda-feira, às 2 da tarde, horário de Brasília, se classificar em segundo, na segunda-feira, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Se passar tanto de um como de outro, num caso joga no sábado e no outro caso joga no domingo, às oitavas de final. E hoje, nesse momento, até mandei essa arte, não vale a pena a gente mostrar, porque causa expectativas. Muitos sites têm essa coisa de você... Mas pode passar em terceiro ainda. Pode passar em terceiro também, pode pegar a Alemanha até. Exatamente. Em tempo real, ver como é que estão sendo os chaveamentos. Nesse momento, com o Brasil que fez 2 jogos e muitas chaves, apenas um jogo, não completou ainda a segunda rodada da Copa do Mundo. Hoje o Brasil pegaria o Japão na segunda-feira, às 2 da tarde. Neste momento. Agora tem a última rodada, evidentemente, do grupo do Brasil e a última rodada do grupo onde está o Japão. Se classificar em terceiro, Pipeno, aí é uma combinação. Aí é uma combinação. Aí é uma combinação. Pra ver se vai ser melhor terceiro, melhor terceiro, quinto. Aí tem um monte de coisa e o céu é o limite. Exatamente. Bom, a gente estava falando do Neymar, a gente está vendo imagens do treino, o treino acontece daqui a pouco. O Martinelli vai dar entrevista. Vocês acham que a entrada do Martinelli impacta o que nesse meio de campo? Porque aí existiria a possibilidade dele trazer de volta para o meio de campo o Matheus Cunha, para ter o Martinelli de um lado e o Vinícius Júnior do outro e, eventualmente, um outro centroavante, para ter um meio de campo mais robusto. Acho pouco provável. Acho que se o Martinelli for jogar, é para a gente ter o Vinícius Júnior mais enfiado lá na frente e o Matheus Cunha mais como esse jogador de meio de campo.
Eu gostaria de perguntar, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Vini Júnior na direita. Por exemplo, Piperno, o que você pensa, Morelli, do Vini Júnior na direita? Porque ele é um cara que faz a diferença pela esquerda. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu já ouvi essa possibilidade e eu, honestamente, não acredito que o Ancelotti, de fato, pense nisso. Porque, primeiro, você vai sacrificar exatamente o melhor do time. Eu acho que tem que sacrificar os outros. Entre sacrificar o Vinícius e sacrificar o Martinelli, eu prefiro jogar o Martinelli para o sacrifício. Segunda coisa, como eu tenho repetido sempre, a única boa arma que a Escócia tem é a saída pela esquerda com o Robertson. Tá veterano e tal, mas ainda tá com a pontaria em dia, é um jogador que tem habilidade e é rápido. Então, não vejo como colocar o Vinícius naquele corredor, porque obrigaria o Vinícius a também fechar o corredor do Robertson. Ou seja, é o Vinícius não só preocupado em agredir, mas também ter uma função muito ativa de recomposição, porque a Escócia vai tentar sair por lá toda hora. Então, esse é mais um motivo. Agora, eu acho que a outra possibilidade é, de fato, recuar o Matheus Cunha, né, para ser um segundo armador junto com o Paquetá e manter os dois flutuando à frente, o Vinícius e o Martinelli. Agora, confesso também que eu não acredito que ele comece com o Martinelli. Eu acho que olha, seria uma grande surpresa para mim se ele não começasse com o Luiz Henrique. Eu penso igual o Piperno, mas assim, se você colocar... O Vinícius não vai mexer, não vai tirar o Vinícius da esquerda. O Vinícius foi eleito 2 vezes o melhor do jogo, jogando pela esquerda. O Vinícius fez gols. O Vinícius é o principal jogador da seleção brasileira, não tem por que você mexer com ele, né? Não tem por que você mexer com ele. Se ele mexer, aí que embanana tudo a seleção brasileira. Aí embanana tudo. E o Ancelotti não vai fazer isso. A única coisa que ficou com a pulga atrás da orelha é essa entrevista do Martinelli. É a única coisa. Talvez ele esteja até despistando. Para mim, o natural é você também colocar alguém na direita. A direita não pode ficar sem ninguém, gente. A direita já não tem o Danilo, que joga até o meio de campo. Ele não vai passar. Ele admitiu isso. Gente, eu não vou passar. Esse tipo de lateral, como o Cafu foi, esqueça, eu não faço isso. Eu chego de vez em quando, né? De vez em quando eu pego um busão e vou até lá. Mas eu não faço isso. Ele é zagueiro, né, gente? Ele é zagueiro. A gente tem que entender tudo isso. Então, o setor defensivo me parece muito posicionado e é assim que vai ser. Agora, você não pode deixar um buraco na lateral direita, sobretudo quando você tem o seu adversário jogando por ali, tendo a sua principal saída de bola por aquele setor. Por isso que é natural que ele escale o Luiz Henrique. Também, se ele não escalar o ponta-direita, quando a ponta-direita tiver vaga, para que ele chamou o ponta-direita, né? Então o Ancelotti tem que ser coerente com isso também. O que ele pode fazer, se der uma loucura geral no treinador, no mister, é jogar o Matheus Cunha um pouquinho mais por aquele setor. Aí ficaria o Martinelli, pensando nesse novo integrante, né? O Martinelli pela esquerda, o Vinícius um pouquinho mais para frente, o Paquetá saindo para o meio para a direita e o Matheus Cunha mais do lado direito. É uma possibilidade de movimentação, inclusive. Agora, não dá para não ter ninguém na direita com a saída do Rafinha. Nós já voltamos aqui com o pessoal que estava no intervalo da LGTV. Eu tenho uma outra preocupação. Evidentemente, como brasileiro, a gente pensa nesse meio para frente. Meio para frente, então o Luiz Henrique faria aquele corredor. Porém, a marcação pelo lado direito, ela fica comprometida quando você tem esse espaço e esse buraco, né, entre o lateral e o zagueiro. Então o Marquinhos precisa voltar a jogar bem. E é por onde vai passar o Robertson. Por que o Bruno Guimarães fica demais? Porque ele tem que dar cobertura para o Casimiro. O triângulo Casimiro, Marquinhos e Danilo, lamento, com o Luiz Henrique lá na frente, cria um espaço ali na intermediária ofensiva para o Robertson se criar. Já que a gente não tem o meio de campo robusto, o Luiz Henrique vai ter que voltar, evidentemente. A gente espera que o vigor físico dele funcione para isso. Claro. Mas o que aconteceu contra o Haiti no segundo tempo foi que aquele buraco que aparece ali foi onde aconteceram muitas coisas que, né, a gente teve pequenos arrepios durante o jogo. Então, acho que essa marcação, eu sempre falo da entrada do Danilo Santos, porque o Danilo Santos, só que o Danilo Santos é canhoto. Aí ele conseguiria dar um passinho para cá com o Casimiro. Para marcar um canhoto, Piperno, a gente precisa do quê? Facilita se for um destro. Eu acho que
principalmente se for um destro jogando do lado direito. Aí eu acho que ajuda. De qualquer forma, é claro que tudo isso que a gente está falando aqui, o técnico da Escócia sabe muito melhor que nós, porque se existe alguém que deve estar esmiuçando todos os movimentos, todas as ações dos jogadores do Brasil em campo, é o técnico escocês. E ele sabe que o ponto mais vulnerável do Brasil é exatamente esse lado direito da defesa, que já teve uma série de ocupantes. Olha, ninguém vai poder tomar essa posição por uso capião. Já jogou o Militão, já jogou o Wesley, Ali, já testou o Paulo Henrique, já tem testou uma mandinga Vitinho, Danilo, todo mundo. Cada hora joga um. Então, é óbvio que a Escócia, até por ter um jogador muito forte por aquele lado e enfrentar o Brasil vulnerável exatamente por lá, provavelmente o técnico da Escócia deva estar trabalhando com possibilidades para jogar exatamente ali. Exatamente. Bom, Porque a gente está falando da Escócia, Marília, rapidinho, a gente está falando da Escócia, mas isso vale para quando o Brasil tiver pedreiras pela frente. Exato. Não dá para você ter um setor do lado direito contra a Alemanha, contra a Argentina, contra a França, contra a Espanha, porque é claro que esses times mais bem montados, eles vão cair tudo por ali. Ali é o calamidade dos rivais contra a seleção brasileira. Então o Ancelotti pode usar essa partida contra a Escócia também para tentar começar a solucionar esse problemão que ele tem do lado direito do Brasil. Ali joga um rapazinho chamado Dembélé, joga um outro rapazinho chamado Thiago Almada, joga uns rapazinhos ali, Piperno, que eles fazem uma fumaça, sabe? Sabe onde não tem rapazinho que faz fumaça ultimamente? No Uruguai, Piperno. O Uruguai é uma das decepções da Copa até aqui. E o nosso Ivan Moré estava lá suando, porque estava calor ontem nesse jogo. Conversou com o Diego Lugano depois do empate em 2-2 com o Cabo Verde, que complicou demais a situação. Um grupo que está todo mundo achatado, mas ó, o grupo está atrás de mim aqui. Não está atrás de mim, mas está na sua tela. Agora tá. Agora tá. A Espanha está com 4 pontos, Uruguai com 2, Cabo Verde com 2, Arábia Saudita com 1. Só que Uruguai e Espanha jogam na última rodada. Pode acontecer dos uruguaios, e aí o flamenguista tá feliz, vai voltar todo mundo mais cedo, viu, para treinar para Libertadores, tal, Arrascaeta de volta, De La Cruz de volta, Varela de volta. Vamos ver o que passa com o uruguaio favorito do nosso... vamos ver... desculpa. Primeiro vamos ver o Lugano conversando com o Ivan Moré, e o Ivan Moré conta esse papo pra gente depois. Lugano, saída do estádio, que atuação decepcionante do Uruguai, Lugano? Sí, preocupado por la actuación de Uruguay. Como ficou agora, né? Vai ter que ganhar da Espanha, né? Tem que ganhar, como tantas vezes, chegar na última rodada do limite, como sempre aconteceu. E nada, acho que este tipo de jogos, erros como os que o Uruguai teve hoje, foram imperdoáveis. E isso aí marca a história, favorável ou desfavoravelmente. A sensação que deu ontem no estádio é que, assim, e essa entrevista foi feita ontem na saída, porque eu imaginei que tivesse credenciado. Você sabe como é que esses credenciamentos às vezes batem, às vezes não batem? Eu garanti que eu estava credenciado para a zona mista para tentar ouvir o Vozinha, não consegui entrar nos credenciamentos, porque ontem eles fizeram separadamente o espaço de zona mista de Cabo Verde e o espaço de zona mista do Uruguai. Não consegui entrar, não sei o que aconteceu, enfim, tinha feito o credenciamento, mas ele não bateu como válido lá na entrada. E aí, nessa saída, eu encontrei, assim, por acaso, o Lugano. Na hora que eu vi o Lugano, a gente estava numa área que não podia gravar, né? Existem muitas restrições aqui, então, tem área que grava, não grava. Aí eu peguei, saquei o telefone, deixa eu pegar o depoimento do Lugano para entender como fica. E o curioso é que, com esse resultado, o último jogo da primeira fase desse grupo ganha muito em relevância, que é Cabo Verde e Arábia Saudita, né? Eu acho que era o jogo, se não me engano, com um preço mais baixo aqui dos ingressos da Copa do Mundo, e agora esse jogo passa a ser observado por muita gente, porque pode sair justamente daí o segundo colocado do grupo, porque o Uruguai vai ter que enfrentar a Espanha. E eu acho que talvez o veredito para esse time do Uruguai é renovação. Eu estava pegando um dado interessante ontem, para colocar inclusive na legenda desse vídeo aí que eu gravei com o Lugano, que eu fiz uma breve avaliação. O Uruguai não vence uma partida. Quer dizer, o Uruguai venceu uma única partida desde 1974 sem o Luis Suárez em campo. Desde que o Luis Suárez deixou de participar, só uma partida do Uruguai venceu desde 1974. Ou seja, uma dependência muito grande de um jogador e necessariamente uma necessidade de renovação. Gente, o Muslera é goleiro do Uruguai na Copa do Mundo desde 2010.
Já se passaram 16 anos. E esse é o questionamento que muita gente tem que fazer sobre as renovações, inclusive no Brasil, né? O Alisson está indo para a terceira Copa, mas será que essa renovação não tenha sido o diferencial desse time do Uruguai, que pode passar vexame? Acredito que vai tomar um sacode da Espanha e voltar para casa sem disputar 16 avos de final? Esse negócio do Uruguai ter vencido só o jogo de Copa do Mundo em 52 anos sem o Luís Soares é muito grave, é muito sério. Foi um jogo contra a Coreia do Sul em 90, quando o técnico era o professor Oscar Tabares, que depois saiu e mais tarde voltou. Mas aí, vejam só, né, o Uruguai foi campeão mundial sub-20 em 2023. Você olha para essa seleção uruguaia de hoje, não tem ninguém naquele elenco. Aí você fica olhando e fala, mas espera lá, como é que o Uruguai, país tão pequenininho, consegue praticamente esnobar toda uma geração que vence um campeonato mundial? Aí recorre... É exatamente isso. Ô, Piper, não é curioso isso? É falta de renovação. Isso é mentalidade atrasada de treinador, cara. É lógico, e aí vem uma coisa sobre o Marcelo Bielsa que eu acho muito importante. Porque o Marcelo Bielsa é uma figura cult no mundo da bola, né? Tem muita gente que adora as ideias do Marcelo Bielsa. E eu, honestamente, eu gostaria de sentar com o Bielsa e fazer o que o Guardiola fez uma vez. Ele atravessou o Atlântico para ir para a fazenda do Bielsa e passaram a madrugada inteira conversando sobre futebol. Ele tem ideias maravilhosas, revolucionárias e tal, mas ele é um pensador do futebol. Para mim, ele nunca foi um grande técnico de futebol. É diferente, ele é um teórico. E, aliás, ele fracassou com uma seleção argentina que tinha um grupo muito talentoso em 2002. Caiu na primeira fase Não também. passou na primeira fase. Depois perde uma Copa América para o time reserva do Brasil. Quer dizer, ele não é um treinador de grandes resultados e fez um trabalho, para mim, muito ruim nas eliminatórias. O Uruguai começou bem, começou melhor que o Brasil, foi caindo e chegou super embaixo. Foi uma das piores campanhas da metade final das eliminatórias. O time é fraco, sem talento, o ataque é pífio, a defesa é insegura e o Muslera já era reserva na última, né? Não dá mais. A sorte do dia é você não ser o Rocher, né? Que perdeu espaço pro Muslera. Que fase que tá o Rocher. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Eu gostaria muito de ler um livro do Bielsa sobre futebol. Adoraria ler um livro escrito por ele, Pensamentos. A gente fez uma pergunta, acho que foi até o Leandro Quesada, colega nosso, jornalista brasileiro, no Mundial. A gente fez uma pergunta para ele e ele adorou, porque falou do Tele Santana, falou do futebol daquela época, da década de 80, um pouco de 90, e aí ele respondeu com alegria e conversou. Mas ele é um treinador ultrapassado, ele é um teórico e não consegue fazer essa seleção do Uruguai jogar. Os jogadores também não se ajudam, bem da verdade. Os jogadores não se ajudam. E essa renovação que o Ivan falou, ela não acontece. Agora, também é uma prova de que as eliminatórias sul-americanas elas têm que ser repensadas, né? Jogar as eliminatórias e você disputar tantas rodadas, 18 rodadas, para depois você chegar numa Copa do Mundo e passar a vergonha que o sul-americano está passando na Copa do Mundo, tirando talvez a Argentina, é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Tem times de outros continentes menos pesados do que as bandeiras sul-americanas que estão alegrando muito mais dessa Copa, jogando muito mais dessa Copa, com muito mais competência. E o sul-americano está passando um carão na Copa do Mundo, com essas seleções velhas, sem renovação, com futebol fraco, pífio, sem mostrar absolutamente nada. Então, é um continente vencedor por causa de Brasil, Argentina e Uruguai lá no começo do século, mas é um continente que não tem mais nada a oferecer para uma Copa do Mundo. E dessa vez eles estão usando as estrelas como se eles fossem tetracampeões do mundo, com os 2 títulos de Olimpíada que eles têm e os 2 títulos mundial. Aqui no nosso chat do YouTube, o Anderson fala, dito isso, estamos esperando um jogador que não chuta uma bola faz um mês para salvar a nossa seleção. No caso da gente está falando de renovação, a gente também não apostou nela, o Ancelotti não apostou nela. O Cristiano Caetano fala, Pipo, disse tudo, assino embaixo, e elogia aqui o nosso programa.
O Lelo Amaral fala o que a gente está falando sobre ele ser um pensador. Ele não conseguiu aplicar essa teoria. Na prática, é um técnico ruim. O Anderson Santos fala que o Uruguai já era, lembrando que o Uruguai vai pegar a Espanha na rodada 3 deste grupo, Pipero, que assim, é um esforço sobre-humano para se classificar em segundo. E quem se classificar em segundo, sabe quem vai pegar? A Argentina. Mas tem uma coisa interessante, né? Quer dizer, Cabo Verde e Arábia Saudita, que é quase que os underdogs aí desse grupo, vão fazer um jogo animadíssimo nessa última rodada, porque o ganhador segue. E os dois, quando um olhar para o outro, falar, opa, com esse aí eu posso. Eu, em tese, não podia enfrentar o campeão do mundo, o grandão. Mas com esse aí... Criar expectativa. Então, vai ser um jogo animadíssimo, um jogo aberto, um jogo de trocação, porque o ganhador vai. Esse jogo ganhou contornos de emoção. Arábia Saudita e Cabo Verde, essas são as surpresas que a Copa do Mundo revela pra gente, né? A gente estava falando sobre o nível das seleções sul-americanas, eu achei muito interessante a colocação do Morelli, e gostaria de tentar espelhar isso para o futebol que é praticado no Brasil. Hoje, a dominância que existe na América do Sul do futebol é do futebol brasileiro, né? Vocês pararam para pensar? Então, o nível dos campeonatos nacionais dos países que disputam a Copa do Mundo, né, está muito baixo. A gente reflete isso espelhando a atuação dos times sul-americanos, com exceção dos brasileiros, que têm tido uma dominância muito grande na Libertadores. Então, concordo com o que o Morelli falou. Hoje é vexatório o papel que a América do Sul, a América Latina está fazendo nessa Copa do Mundo. Nós sempre fomos referências como times bem treinados, ágeis, encardidos. O que Equador e que Uruguai tem feito, de fato, tem me decepcionado enquanto bloco, né? E agora precisamos esperar também o Brasil, que está muito abaixo daquilo que a gente imaginava. Eu vi um vídeo ontem do Hernanes, o Profeta, no digital. O Hernanes fez um ensaio um pouco profundo sobre o atual contexto que se encontra o futebol brasileiro. Eu não sei se vocês chegaram a assistir esse vídeo, sugiro que assistam. Mas, para resumir, ele disse que nós estamos vivendo uma utopia, que o Brasil está completamente louco e que a distância entre a realidade e a ostentação de 5 estrelas no futebol mundial do passado, ela não entra mais em campo. Essa ostentação do passado não entra mais em campo. Esse choque de realidade tem provocado um colapso que se concretiza na atuação do Brasil hoje. Então, segundo o próprio Profeta Hernanes, um 7-1 está próximo. Estamos muito próximos de um vexame nessa seleção brasileira. Eu falo disso em bloco, segundo o Profeta Hernanes, tá? E eu espelho isso para o bloco sul-americano. Fala, Ivan, só uma pitadinha antes de passar para a Marília. Se não fosse o título de 2022 da Argentina, o continente estava debaixo d'água, né? Debaixo d'água, porque o Brasil está esperando há 24 anos, a Argentina vem de uma última conquista em 86, né? Em 86, e ninguém mais no continente fala a língua da bola. Então, se não fosse essa conquista 4 anos atrás da Argentina, o continente, esportivamente, no futebol, estava desaparecendo. Até porque a gente tem uma coisa, um traço em comum entre todas essas seleções, né, aqui da América do Sul. Todas elas continuam apostando em velhos ídolos, em figurinhas carimbadas. Então, quando a gente fala do Uruguai, a gente enxerga lá o Muslera e uma série de outros jogadores que estão aí na seleção há um tempão. Mas tinha um que se ofereceu e não foi, vai. E era o melhor de todos. Né? Até por aí veio uma questão pessoal. Ele tinha um relacionamento um pouco turbulento com o Marcelo Bielsa e ontem ele estava assistindo o jogo das tribunas enquanto o seu Darwin Núñez, por exemplo, estava em campo, especialmente no segundo tempo. Né? Então não dá. Outra coisa, o Equador com o Ener Valencia continua, é o atacante mais perdulário aqui da América do Sul. A própria seleção colombiana ainda aposta em Rames. A gente suspira por Neymar. Aí vai ficar difícil, né?